Bom, gente, para começar aqui as nossas discussões nesta quinta-feira, eu vou saudar com muita alegria, nos aguardando do outro lado da tela, a auditora fiscal aposentada e coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fatorelli. Maria Lúcia Fatorelli, bom dia. Bom dia, caro Anderson e caríssimos amigos e amigas aqui que seguem o Faixa Livre. Bom dia a todas e todos. Maria Lúcia, eu quero agradecer demais a tua presença e o teu esforço para estar aqui com a gente hoje, né? Porque você tem passado por uma verdadeira maratona ao longo dos últimos dias, muito trabalho, muitas viagens, inclusive você chegou aí em Brasília ontem, no meio da madrugada, 1 da manhã, e já está aqui às 8 para conversar com a gente. Quero agradecer muito esse esforço que você fez para trazer aqui as tuas análises, Maria Lúcia, a respeito da situação que o país enfrenta, né? A gente tem feito, como eu citei aqui ao longo dessa semana, uma espécie de retrospectiva do que foi o ano de 2024 em diversos setores do nosso país. E hoje eu, por óbvio, queria pedir uma análise sua a respeito das finanças, em especial do Brasil, no ano de 2025. Tivemos muitas pressões, acima de tudo, tivemos e ainda temos muitas pressões vindas do andar de cima ao governo do presidente Lula, essa ampla aliança que se construiu para governar o país e, enfim, essa gestão tem sofrido uma série de derrotas, em especial a classe trabalhadora, né? Porque, por mais que o governo tenha sofrido derrotas, a maioria e a absoluta delas diz respeito ao atendimento dos interesses do grande capital. Quando o governo se alia à banca, é óbvio que as medidas são aprovadas. E, infelizmente, parece que é isso que tem tomado o rumo das discussões desse ano, em especial agora o pacote fiscal que está sendo analisado lá pelo Congresso Nacional. Maria Lúcia, qual é a análise que você faz da atuação do governo do presidente Lula nesse ano de 2024? Você acha que a gente teve motivos para celebrar, para comemorar a atuação do governo? Olha, Anderson, infelizmente, nessa área das finanças, não, né? Veja bem, desde a época da transição, né, quando Lula venceu a eleição para ser, mais uma vez, presidente da República, e ele vinha com uma campanha muito importante. Acho que todo mundo se lembra, né, do dia que ele, fazendo um dos discursos de campanha, ele chegou aí às lágrimas, dizendo: no meu governo eu não vou guardar dinheiro para banqueiro, eu vou resgatar, né, a condição social do nosso povo e tal. E, naquela circunstância, nós da Auditoria Cidadã chegamos a preparar uma carta aberta ao Lula, entregamos lá no local onde estava funcionando a equipe de transição aqui em Brasília, fomos lá um grupo, entregamos pessoalmente, publicamos também, demos ampla divulgação àquela carta, e nessa carta a gente dizia exatamente o que, na nossa opinião, deveria ser feito para enfrentar o que acontece no Brasil, porque não é de hoje que quem manda no Brasil é o poder financeiro. Não é só agora, nesse governo que fez essa ampla aliança, né, que você citou. Não é de hoje, desde o atual ciclo, que colocou o sistema da dívida no centro da política monetária, da política econômica e financeira do país, inicia ali em 64 com o golpe militar. E de lá para cá vem só se aprofundando. Nós, naquela carta ao Lula, e lógico, ao novo governo que se instalaria no início do ano passado, nós colocamos claramente, tem que enfrentar o sistema da dívida. O sistema da dívida está por trás do teto de gastos, até então, emenda 95, que ele combateu tanto durante a campanha, e que nem Bolsonaro chegou a cumprir. Então, é um modelo totalmente equivocado e contrário aos interesses do nosso desenvolvimento socioeconômico. O sistema da dívida está por trás das privatizações, das contrarreformas, de todo esse impedimento aos investimentos que vão gerar, de fato, uma melhoria para a economia do país e para a vida do povo também. Infelizmente, olha, não deram ouvidos e, em vez de vir um enfrentamento do sistema da dívida por meio da ferramenta de auditoria, nós colocamos todo o nosso trabalho voluntário, de graça, à disposição do governo.
Em vez disso, o que veio? Veio o arcabouço fiscal. E o arcabouço fiscal manteve o teto de gastos, lá da emenda 95, com uma mínima flexibilização, podendo crescer o investimento social de um ano para o outro, no máximo 0,6% até 2,5% acima da inflação, o que é muito pouco, considerando o fosso em que os últimos governos de Temer e Bolsonaro nos colocaram. Então, com esse arcabouço, a gente já viu que a coisa não ia dar certo. E agora, ultimamente, piorou com esse pacote, atacando o salário mínimo. Anderson, a maior parte do sacrifício desse pacotaço aí atinge o salário mínimo. E atinge o salário mínimo, atinge os benefícios sociais, atinge a aposentadoria, pensão, ou seja, mais de 90% do povo brasileiro ganha pouco mais de 2 salários mínimos, segundo o último dado do IBGE. É esse pessoal que está pagando a conta. Para quê? Para cobrir a alta dos juros que o Banco Central, de forma completamente irresponsável, mentindo para a população, descaradamente, dizendo que precisa aumentar juros para conter inflação. Que mentira deslavada! Né? Então, esse sacrifício todo que vai pegar os mais pobres é para cobrir o rombo que o Banco Central está provocando. Esse último aumento, só para encerrar, esse último aumento do Banco Central, Anderson, e todos que nos escutam, foi de 1%. Aumentou a Selic de 11,25% para 12,25%. E o próprio Banco Central divulga que a cada 1% de aumento da Selic, o gasto com juros cresce 55 bilhões ao ano. Então, todo esse esforço do pacote, que vai atingir salário mínimo, BPC, abono, educação, porque o que a Câmara fez ontem, né, começou a fazer ontem, foi dar uma aliviadazinha, mas continua lá, continua atingindo pesadamente os mais pobres, para cobrir esse rombo dos juros de uma dívida que não tem contrapartida, como o próprio Tribunal de Contas diz. Então, olha, Anderson, esse governo precisa acordar, precisa mudar o rumo, esse rumo que ele adotou com essa equipe econômica que está lá no Ministério da Fazenda, está um desastre. E os próprios indicados por Lula no Banco Central estão seguindo, votando junto lá com o Campos Neto. Então, o presidente Lula precisa reagir. Eu sei que ele sofre pressões, lógico, o mercado nunca deixou de fazer pressão. Por isso que a gente precisa de um veículo como o Faixa Livre, porque olha a grande mídia, toda na mão do grande capital, tudo dominado. Claro que eles fazem pressão, eles fazem chantagem, eles sobem o dólar, eles fazem essa chantagem. Mas aí o presidente tem que vir a público e denunciar isso, e não ficar aí cedendo para esses caras que são insaciáveis. Eles já pegam quase a metade do orçamento todo ano e não querem só, entre muitas aspas, isso não, querem muito mais. Então, é preciso dar um basta nisso. Sem dúvida. E você citou o Banco Central, Maria Lúcia, agora no final do ano o bode vai sair da sala, né? O Campos Neto deixa lá a presidência do Banco Central. No entanto, já estão contratados mais 2 aumentos da Selic para o início de 2025, pelo menos é o que deixou clara lá a carta do Comitê de Política Monetária, ata do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Teremos mais 2 reajustes aí no início do ano da Selic, que deve chegar a 14,25%, negócio inacreditável. Você citou que cada ponto percentual de alta da Selic produz um aumento dos juros da dívida de 55 bilhões, a gente vai ter, então, já no início desse ano, 110 bilhões aí já contratados de juros da dívida a partir desse reajuste
da Selic para 14,25%. Ao que tudo indica, o Gabriel Galípolo deve tomar essa iniciativa. Você citou, Maria Lúcia, um tema, talvez seja o tema central aqui na nossa entrevista de hoje, que é o pacote fiscal. O governo está votando lá no parlamento essas medidas, enfim, daqui a pouco a gente vai aprofundar alguns detalhes aí que foram debatidos no dia de ontem, algumas derrotas, inclusive, que o governo sofreu, mas que, evidentemente, não tiram o caráter, prejudicial dessa reforma em relação à classe trabalhadora, aos mais necessitados, mas eu queria uma avaliação tua, porque você citou esses ataques ao salário mínimo e você muito bem colocou, né? Os ataques relativos ao reajuste do salário mínimo, eles acabam atingindo uma série de outras medidas, uma série de outros benefícios, né, que são regulados pelo mínimo. A gente vai ter aí, caso seja aprovado esse pacote, o reajuste do salário mínimo ele vai se dar com o percentual da inflação e com o limite de reajuste real, o arcabouço fiscal, até 2,5% vai se dar o aumento real do salário mínimo, o que não acontece no dia de hoje. É considerado aí pelo governo o produto interno bruto para fazer esse reajuste. Qual é a análise geral que você faz desse pacote fiscal, Maria Lúcia, que está sendo analisado lá no Congresso Nacional? Como é que você vê essas discussões lá entre os parlamentares e, acima de tudo, as medidas propostas pela equipe econômica do Fernando Haddad? Olha, eu acho que a maior derrota do governo foi ter apresentado esse pacote. Tá? Essa foi a maior derrota dele. Ali no Congresso, olha bem, parlamentares de direita estão defendendo uma amenização do dano social que esse pacote traz. E ano que vem tem eleição. Esse pacote ele está servindo de uma passarela para a volta desses parlamentares que a gente sabe que eles não defendem a área social. Se eles defendessem, eles teriam aprovado lá o imposto sobre grandes fortunas. Né? Eles teriam feito uma série de outras medidas, eles não estariam abocanhando uma grande parcela do orçamento com emendas não transparentes, mantendo aí em grande parte o orçamento secreto. Então, a gente sabe a linha dos parlamentares, mas a grande parte da população vai ficar extremamente confusa. Não é? Então, na minha opinião, a maior derrota foi ter apresentado esse pacote. E segundo, o que adianta, Anderson, todo esse sacrifício para conter reajuste de salário mínimo? O salário mínimo brasileiro é um dos mais baixos do mundo, até na América Latina. Você sabia que o salário mínimo na Bolívia, que é considerado um dos países mais empobrecidos aqui da nossa pátria grande, da nossa América Latina, o salário mínimo na Bolívia é mais alto do que do Brasil. Então, o nosso salário mínimo é baixíssimo. E ano passado, olha, no primeiro ano do governo, o governo já aprovou uma lei para melhorar um pouco a recuperação do salário mínimo. Não é porque nos anos de Bolsonaro e Temer foi uma lástima, né? Aí, o que foi aprovado ano passado? Uma garantia de reajuste, a lei é de 2023, uma garantia de reajuste para o salário mínimo, que desce, no mínimo, a inflação e mais o crescimento do PIB de 2 anos anteriores. Como a gente teve aí um crescimento do PIB melhorzinho, não porque o desenvolvimento socioeconômico do país está andando, é porque o agronegócio está aí derrubando floresta, se expandindo e acabou dando esse aumento do PIB. Não festeja o aumento do PIB que nós tivemos, não. Mas houve. E esse aumento, ainda que tenha tido uma origem questionável, ele iria beneficiar o reajuste do salário mínimo. Não é? E agora não. A regra já muda com esse pacote. Em vez de obedecer a essa lei que foi aprovada em 2023, o pacote propõe agora seguir o limite do arcabouço. Então, é inflação mais 0,6%, podendo chegar a 2,5%, desde que cumpridas todas as regras do arcabouço. Para chegar a 2,5%,
tem que cumprir a regra lá do superávit primário, que o arcabouço exige, e não é fácil cumprir essa regra atualmente, não, porque aqui se segue uma regra, uma continha, uma fórmula que o FMI, inclusive, impõe, que deixa uma série de receitas fora da conta, Anderson. Aí fica difícil, né? Você tem que cumprir superávit. Tá, quer dizer, tem que arrecadar mais do que gasta. Ok. Só que nesse arrecadar, não, os lucros, por exemplo, do Banco Central, você não vai computar. Uhum. Você não vai computar também as receitas que a União recebe dos estados. Então, olha só, a conta fica totalmente prejudicada e quase assim, é um desafio conseguir cumprir essa meta. E se não cumprir a meta, não vai chegar ao crescimento de 2,5%, vai ficar lá no 0,6%. Tem que cumprir o superávit, tem que ter aumento de arrecadação, não é? Então, dificilmente nós vamos conseguir esse 2,5% aí a mais além da inflação. Nós não temos bola de cristal, eu tenho dito, para olhar daqui para frente quanto que vai dar o prejuízo para a classe trabalhadora decorrente dessa mudança. Então, o que a gente fez? Voltamos lá na época do Plano Real, que foi o máximo que a gente conseguiu voltar, porque aí mudou a moeda, e fizemos a conta. Se essa regra atual, que o pacote traz, já estivesse em vigor desde o início do Plano Real, o salário mínimo, em janeiro de 2024, em vez de ser 1.412, seria pouco mais de R$ 1.090. Isso. Então, olha a perda. Uma perda de mais de R$ 300 para quem ganha salário mínimo, ou é um aposentado do regime geral de previdência. Gente, R$ 300 é quase um quarto, aí é pouco menos de um quarto da renda mensal dessas pessoas que já ganham muito pouco. Então, Anderson, eu lamento que esse governo tenha chegado ao ponto de apresentar um pacote tão nocivo para a maioria da população brasileira como esse. Eu lamento muito, porque a consequência disso para a sociedade é um arraso, né? Porque o pessoal vai perder, vai aumentar a desigualdade social no Brasil. E politicamente, olha o risco de, nas próximas eleições, esses que estão lá pegando o microfone, defendendo os mais pobres, usando essa oportunidade que esse governo deu, desse pessoal crescer em cima desse erro, que foi um erro. Esse pacote foi um grande erro, sabe? E mais, né? Não vai adiantar nada. Por quê? Porque o problema não está aí. O problema não está aí. O rombo, a goteira que está alagando a casa, que está melando, está no sistema da dívida, está na política monetária do Banco Central. E nada está sendo feito sobre isso. Eu te confesso, Maria Lúcia, que eu não sei se o governo fez o cálculo político dos efeitos que esse pacote fiscal pode produzir no processo eleitoral de 2026. Como você muito bem disse, há deputados, inclusive de extrema-direita, atacando o governo pelas medidas aí que foram propostas por essa gestão, como eu sei, algumas mudanças foram feitas, e vou tratar disso agora, porque o governo atuou, Maria Lúcia, nesses últimos dias e atendeu à vontade do Congresso aí, liberou 7,7 bilhões de reais em emendas, passando por cima, inclusive, de uma decisão do Supremo Tribunal Federal e se colocando em risco. E o motivo é justamente a votação do pacote fiscal que a gente citou ainda há pouco. Houve algumas mudanças no texto, como eu citei, o governo sofreu derrotas importantes ontem, os ataques ao BPC foram desidratados de alguma forma por uma proposta, veja só, de um parlamentar do MDB. Também houve alterações no repasse dos recursos do Fundeb, mas eu queria tratar, Maria Lúcia, com você de uma proposta especial que me chamou a atenção, é a seguinte: entre 2025 e 2030,
esse projeto, esse pacote fiscal prevê que o governo poderá abater a dívida pública com os saldos positivos, o chamado superávit, de 5 fundos sociais nacionais. São eles o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, o FDD, o Fundo Nacional de Segurança e Educação do Trânsito, o FUNSET, o Fundo do Exército, o Fundo Aeronáutico e o Fundo Naval. Maria Lúcia, o que essa mudança representa? Enfim, utilizar esses fundos públicos para abater a dívida pública é aceitável? Enfim, como é que você avalia isso? Olha, o privilégio da dívida já é tão escancarado, Anderson. O que o sistema da dívida absorve? Não hoje, tá? Vem absorvendo há anos. Primeiro lugar, praticamente 100% de toda a receita obtida com a venda de novos títulos. Então, enquanto Japão, Estados Unidos, países desenvolvidos da Europa aplicam a dívida pública, todo país tem dívida, mas os países desenvolvidos aplicam a dívida pública em investimento que vai gerar desenvolvimento socioeconômico, vai gerar emprego, vai gerar renda. Por isso que eles não têm problema de ficar... Você vê lá o Japão com uma dívida de mais de 200% do PIB, não tem problema lá a dívida. E não tem problema para colocar os títulos, mesmo o juro lá sendo negativo. Por quê? Porque a população vê o investimento que o governo está fazendo. Haja vista o desenvolvimento socioeconômico daquele país lá, uma ilha perdida lá no meio do oceano, com um clima horroroso. Então, eles veem a aplicação da dívida pública lá. Qual é o problema aqui no Brasil? A dívida que não tem contrapartida em investimentos. O próprio Tribunal de Contas da União já comprovou isso, já declarou isso ao Senado. Então, o sistema da dívida aqui já fica com toda a receita de títulos. Por quê? A gente paga juros exorbitantes e ainda tem mecanismos financeiros que criam dívida. A dívida simplesmente sai de um patamar e salta para o outro. Por quê? Dívidas privadas são absorvidas, os mecanismos operados pelo Banco Central da Bolsa Banqueiro, mais de 2 trilhões de títulos da dívida interna federal, que está em quase 9 trilhões, está batendo 9 trilhões, mais de 20%, um quarto praticamente, está em títulos em poder do Banco Central, usados para remunerar diariamente os bancos, sobre um dinheiro que sequer pertence a eles. Olha, a dívida fica com todo esse dinheiro, o sistema da dívida absorve toda essa emissão de títulos, então não tem... A dívida não serve para investir em nada, é tudo para consumir no próprio sistema da dívida. Todo esse esforço de superávit. No passado, de 1995 a 2015, nós produzimos 1 trilhão de superávit, Anderson. Você se lembra? 1 trilhão durante os governos Fernando Henrique e Lula. Dilma também, uma parte, 1 trilhão de superávit primário. Isso controlou a dívida? O que aconteceu com a dívida naqueles 20 anos? E lá em 95 a dívida estava em 86 bilhões. Em 2015, ela chegou a 4 trilhões. Apesar de 1 trilhão de superávit. O que prova isso? Que o problema não está no gasto social. Você pode enxugar o gasto social, como foi extremamente sacrificado durante aqueles 20 anos, foi muito sacrifício que se reflete até hoje no nosso atraso socioeconômico. Aí você enxuga para controlar a dívida? Que mentira! A dívida cresce por conta do juro exorbitante, dos mecanismos financeiros, tanto é que explodiu naqueles 20 anos em que fizemos 1 trilhão de superávit. Então, usar esses recursos dos fundos que você mencionou é mais uma medida para, assim, como
como você assim já pegou tudo. É como você está assim numa festa e só tem uma mesa ali onde ficam os banqueiros e a panela de comida vai ficar para eles. E todo o restante do salão aí vai ficar esperando os farelos que caem da mesa dos banqueiros. Esse aí, esse corte dos fundos, é como se aquela panela que já ficou toda para os banqueiros, eles ainda fizessem aquela raspada final, sabe? Aquela raspada, aquela mixaria que está ali ainda grudada nas paredes da panela, sabe? Isso aí é mixaria, comparado com a bolada que já vai, e é uma mixaria para o gasto com a dívida, mas para as áreas a que se destinam os fundos, é o que eles têm, é tudo que eles têm. Então, vão ficar até sem as migalhas, tá? É muito absurdo. E não adianta, porque o buraco, o rombo, está lá. A goteira está lá, continua vazando. Não adianta ficar enxugando o chão. Entendeu? Tem que ir lá e cuidar daquele rombo, daquela goteira lá no telhado. Senão, não tem saída. Isso está ficando cada vez mais escancarado, não é? E vamos ver, né, o que vem pela frente, porque a crise vai se aprofundar. Todo mundo se lembra que quando o Banco Central fabricou a crise para gerar as condições propícias para o golpe contra Dilma, porque se a economia continuasse indo bem, não iam conseguir tirar a Dilma. Aí o Banco Central elevou os juros exatamente para 14,25%, ficou nesse patamar mais de um ano, elevou as operações compromissadas, que são essas que enxugam, que retiram moeda de circulação, gerando uma escassez, uma falsa escassez de moeda na economia, elevando o juro de mercado. Começa a quebradeira geral de empresa. Olha agora, no fim do ano, quanta empresa já quebrou? No fim do ano, né? E por quê? Só de subir mais ainda os juros. É um sufoco, né? Então, o Banco Central está repetindo a mesma dose que fabricou a crise ali a partir de 2014. Então, já está anunciada a crise, o mercado já está esperando, já está todo mundo anunciando, as empresas já começaram a quebrar. Não é? Tudo isso é péssimo para o governo. Não tem dúvida, não tem dúvida. A gente tem aí a cotação do dólar subindo enormemente, batendo recorde atrás de recorde ao longo dos últimos dias por conta dessa efervescência que há no mercado, graças, evidentemente, ao pacote fiscal. Agora, a gente falou muito do pacote fiscal, Maria Lúcia. Não haveria uma alternativa a essas medidas aí que o governo está propondo para corte de gastos no nosso país? A própria atuação em torno dos juros da dívida pública não seria uma solução para essa necessidade que há de se cortar gastos diante dessa pressão que existe do dito mercado? Lógico, Anderson, olha só, a questão dos juros é uma questão que afeta toda a população. Não é só quem tem dívida, afeta todo mundo. Porque o juro alto, ele influencia, em primeiro lugar, nas contas públicas, não é? Quanto maior o juro, mais vai ser o gasto com a chamada dívida pública, maior será o sacrifício para querer cortar gasto, para privatizar, para fazer contra-reforma, para cumprir a tal conta dos juros ali. Mas, olha as empresas. Você vê, de uns anos para cá, o presidente da Confederação Nacional das Indústrias, presidente da Fiesp, de todas as federações de indústrias, reclamando. Por quê? Nós estamos passando por um processo gravíssimo de desaparecimento das indústrias no Brasil. Julgando o nosso modelo para um modelo atrasado, voltado apenas para atividades primárias, extrativas de mineração e grande agrobusiness de exportação, que não tem
respeito algum com a natureza, né? Provoca um dano ambiental brutal. Você falou que vai falar sobre isso aqui. Vai ser muito importante fazer essa relação do dano ambiental com esse modelo econômico voltado para atividades chamadas primárias, que é esse grande agronegócio que não é nada de pop, nem tech, nem... Por quê? Derruba a floresta, contamina o solo, contamina a água, usa a água de graça, tirando lá do subsolo, não é? Enfim, para exportar, para o lucro ficar só com as grandes corporações. A fome continua existindo no Brasil, apesar do agronegócio estar aí bombando, né? E a mineração, então, nem se fala. Destruindo a natureza, não é? Com uma falta de responsabilidade, matando rios, olha lá em Minas Gerais, e para vergonha da nação, tiveram uma liberação, né, do judiciário aí, que anulou aqueles processos. Então, olha, é um absurdo o que está acontecendo no Brasil. O ambientalista que você convidou, tenho certeza que ele vai entrar nesse tema da mineração predatória e desse grande agronegócio de exportação que está detonando com o ambiente no Brasil. E o juro alto é um dos responsáveis por isso. Por quê? Para o agronegócio, tem lá o Plano Safra, está cheio de incentivos para juro baixo, né, e outros incentivos fiscais. Agora, para a indústria, para atividades produtivas, não tem. Como que a indústria vai se financiar com juro alto? E quando a indústria desaparecem inúmeras empresas que atuam antes do processo industrial para fornecer ali semi-elaborados, desaparecem empresas que distribuem, comercializam, e os melhores empregos são esses que exigem formação. Então, a indústria também puxa o investimento em educação, em formação técnica e tudo mais. Isso tudo, o juro alto vai desmantelando. As empresas pequenas e médias, as micro, que são o maior volume de pessoas jurídicas no Brasil, as que mais geram emprego, inclusive, elas geralmente não, elas precisam de capital de giro ali. São de propriedade de pessoas que não têm capital, que usam ali a própria estrutura familiar para manter o negócio. Com juro alto, fica tudo inviável, gente. Fora o endividamento das famílias brasileiras, que são levadas ao desespero. Num país em que os salários são baixos demais, qual é a saída para o povo? Endividar ou morrer. Morrer de fome, deixar de atender ali uma necessidade de um exame, não é? E tudo mais. Então, o juro afeta todo mundo. E o que o governo poderia estar fazendo? Em vez de enviar pacote, por que ele não pega ali o projeto de lei complementar que surgiu da mobilização social, número 104 de 2022, um projeto que prevê limite de juros em lei. E isso não é nenhum absurdo, não, Anderson. 76 países do mundo têm limite em lei, inclusive os países avançados. Tá? E aí, por que lá fora os bancos não fazem a farra que fazem aqui? Por que o mesmo Santander, que cobra mais de 400% de juro no cartão de crédito aqui, não passa de 17% lá na Espanha? Porque lá o limite é 17% para cartão de crédito. Mas para outros tipos de créditos, é até menos. Então, é preciso ter limite, é preciso colocar limite nessa gente que já está para lá de rica, sabe? Que não precisa desse juro alto, e esse juro alto está amarrando a economia do Brasil. Então, o governo, em vez de enviar esse pacote, devia ter usado todas as suas forças para via público, para convocar a sociedade para se mobilizar, para aprovar limite de juro no Brasil, porque mesmo sendo independente, o Banco Central
Se tivesse limite legal de juro, ele teria que obedecer. Uhum. Ele teria que obedecer. E agora, em vez disso, né, que aí sim, o que a gente ia ver se o governo assumisse a posição de limitar o juro no Brasil, Anderson? Nós íamos ver esse pessoal de direita, extrema-direita, que está lá, fazendo discurso da boca para fora, para aproveitar, fazer gravação para usar na eleição no ano que vem. Em vez disso, se tivesse o governo defendendo o limite de juros, o que nós teríamos? Esse pessoal de ultradireita falando, não, o juro não pode diminuir. Aí, entendeu? E as máscaras iriam cair. Né? Mas, infelizmente, olha, parece que tem uma necessidade de ficar subserviente ao mercado financeiro, Uhum. de atender a tudo que o mercado quer. Esse mercado que, quando cisma, bota um na cadeia, derruba a outra, entendeu? Faz o que quer, manda em tudo. Não, é preciso dar um fim nisso, não é? Ou então, o que adianta a gente eleger, né? O Maria Lúcia, eu costumo dizer aqui no programa que não há qualquer tipo de interesse desse governo em fazer a disputa na sociedade. O presidente Lula não vem fazer o diálogo mais próximo com a classe trabalhadora, denunciar especialmente as pressões que ele sofre para, acima de tudo, convocar o povo para essa disputa. Não há esse interesse acima de tudo. Infelizmente, a gente vai, ao longo dos próximos 2 anos, aí, a segunda metade dessa gestão, passar por essa situação, tropeçando até a eleição presidencial, e Deus queira que a gente não tenha aí a vitória da turma aí da dita extrema-direita, né? Teremos eleições em que o Tarcísio de Freitas pode ser eleito, caso ele venha como candidato pela extrema-direita, enfim. E se o Lula também tiver na disputa, né? Porque também existe essa dúvida, né? Se depois desses problemas de saúde que o Lula tem tido, ele vai vai participar da campanha como candidato à reeleição. Vamos aguardar, mas, acima de tudo, a gente tem que cobrar diante do que tem sido apresentado por essa gestão, que eu classifico como neoliberal. Maria Lúcia, também queria falar sobre um outro tema para além do pacote fiscal, porque houve a regulamentação da reforma tributária essa semana pelo Congresso Nacional, né? Os parlamentares aprovaram aí. Tivemos o parecer do relator, que é o deputado Reginaldo Lopes, do PT, que retirou alguns pontos principais que foram alterados e saíram lá do Senado Federal, como essa retirada das bebidas açucaradas do imposto seletivo e também a redução em 60% da alíquota para os serviços de saneamento e água e também de veterinária. O texto também derrubou a possibilidade de substituição tributária do futuro Imposto sobre Valor Agregado, IVA, e retomou as listas de princípios ativos específicos para os medicamentos com isenção ou com alíquota reduzida em 60%. Algumas outras mudanças aí que foram feitas, Maria Lúcia, mas eu não vou citar aqui, são muitas questões aí. Eu queria tratar contigo a respeito dessa questão. A proposta vai à sanção do presidente Lula, ela vai manter ali a alíquota padrão do IVA próxima de 27,88%, né, contra uma alíquota de 28,55% da versão que havia sido aprovada pelo Senado. Essas mudanças produzidas aí pela Câmara retomaram aí o IVA naquele patamar que o governo desejava, algo em torno de 27,5%, enfim, 27,8% pelo que está colocado. Essa regulamentação da reforma tributária, Maria Lúcia, ela promove justiça fiscal? Quais os principais erros que você vê nesse texto? Eu queria dialogar contigo um pouco a respeito da reforma tributária que foi regulamentada, a primeira parte do texto regulamentado lá no Congresso. Sim, desde que foi apresentada dessa forma, fatiada, abordando apenas a tributação sobre o consumo e postergando, né, a tributação da renda, a Auditoria Cidadã, nós todos analisamos e fomos extremamente críticos ao modelo em si, ao próprio fatiamento, porque a gente sabe, todo mundo sabe, a tributação sobre o consumo, gente, ela é uma tributação que incide por dentro dos preços, não é? Ela está aí em todos os preços, até medicamentos, como você acabou de citar, não é? Uma questão assim que afeta
a população que tem que adquirir, às vezes que não consegue um benefício para obter o seu medicamento no Sistema Único de Saúde. Afeta todo o consumo. Então, qual é o problema disso? Do imposto sobre consumo muito alto. Ele é extremamente injusto. Ele não faz ele não obedece aquele princípio constitucional da capacidade contributiva, que é justamente o princípio de que cada um vai contribuir contributos de acordo com o que puder contribuir. É o princípio da capacidade contributiva. O imposto sobre consumo, todos os tributos sobre consumo, eles ignoram isso. Por quê? Está lá no produto. Vamos pegar aqui um pacote de macarrão, que todo mundo adquire. O pobre que for ao supermercado comprar aquele pacote de macarrão, ele vai pagar o mesmo tributo embutido ali que o milionário. Então, o tributo sobre consumo, ele não leva em conta a capacidade contributiva. Por isso que nos países avançados, eles reduzem drasticamente a tributação sobre o consumo. No Canadá, por exemplo. E o que eles fazem lá? Vou dar o exemplo do Canadá. O imposto de renda no Canadá chega a 51% da renda. Das altas rendas acima de determinado patamar, e não importa se é lucro distribuído, não tem essa mamata. Aqui no Brasil, gente, essa coisa de isentar lucros distribuídos é uma excrescência, é uma aberração. Então, ao fatiar, a reforma já começou errada. E depois, olha, nós fomos extremamente críticos a essa fusão do ISS, ICMS, contribuições sociais. Tem risco aí para a autonomia de estados e municípios, tem risco para financiamento da Previdência, e nós acabamos com uma das alíquotas de tributo sobre consumo mais altas, não é? Na segregação ali, se você olhar a tributação sobre armas, ela está ridiculamente baixa perto da tributação sobre alimentos, medicamentos, vestuário. Então, nós somos extremamente críticos a essa reforma. E temos muita dúvida se o governo vai conseguir avançar, tendo enviado a reforma fatiada. Isso era óbvio. Isso mostra um despreparo imenso ali da equipe econômica que está assessorando esse governo. Claro que eles iriam carregar o peso na tributação sobre o consumo, porque para quem é muito rico, você pagar ali o imposto sobre o consumo, aquilo ali pega um percentual muito pequeno da renda de quem é muito rico. Mas para a pessoa que ganha pouco, ainda mais agora com esse salário mínimo mais reduzido ainda, pesa, não é? Pesa e muito. Não é? Então, é claro que eles carregaram a mão ali na tributação sobre o consumo e já rejeitaram a tributação das grandes fortunas, não é? E o governo ficou de apresentar, ano que vem, um projeto para isentar até 5 mil, quem ganha até 5 mil reais. Isso ainda não faz parte do pacote, né? É preciso ressaltar isso, porque nos dias que o governo apresentou o pacote, só se falava nisso. A isenção para quem ganha até 5 mil, isso nem constou do pacote ainda, viu, gente? Nem da reforma tributária. O governo ficou de apresentar ano que vem, 2025, o projeto atrelado ao aumento da tributação de quem ganha mais que 50 mil reais, né? Acima de 50 mil reais. Então, será que vai passar? O Congresso que rejeitou o imposto sobre grandes fortunas vai aprovar a tributação de aumento de tributação de quem ganha mais de 50 mil? Vamos ver, né?
Então, se tivesse apresentado tudo junto, talvez não tivesse andado tão rápido a tributação sobre o consumo, mas teríamos uma possibilidade de avançar para um modelo tributário um pouquinho mais justo, porque temos um dos modelos tributários mais injustos do mundo aqui no Brasil, né? Extremamente regressivo. Quem ganha menos paga mais, proporcionalmente, né? Nós somos extremamente críticos, Anderson. Foi mais um erro. Mais um erro, né, Maria Lúcia? Infelizmente, parece que os erros têm se tornado algo comum nessa gestão da economia no governo do presidente Lula. Maria Lúcia, a gente está chegando aqui na reta final do nosso papo, mas eu queria pedir para você uma perspectiva do que a gente pode ter para 2025 em relação às finanças, e queria trazer também um gráfico que você está muito acostumada. Esse aqui, ó. Esse é o gráfico, já chamo de gráfico de pizza, né, que trata aí a respeito dos juros da dívida do país ao longo de 2023. Esse é o gráfico referente a 2023, porque, por óbvio, 2024 não está fechado ainda, a conta não está fechada. Então, eu queria te deixar à vontade para trazer uma análise aos nossos espectadores a respeito desse gráfico, o que é que ele representa para as finanças do nosso país, ô Maria Lúcia? Bom, esse gráfico escancara o privilégio do sistema da dívida, onde está o rombo das contas públicas, né? O teto de gastos, o pacote de corte de gastos atual, ele não ataca aquela fatia amarela ali. Pelo contrário, ele ataca o outro lado, não é? Ali na educação, no financiamento das políticas públicas, para que sobre mais ainda para o sistema da dívida, ainda mais com o Banco Central elevando os juros, né? É preciso acordar e enfrentar esse sistema. Está ficando cada vez mais escancarado. Onde é que está o problema do Brasil? Está nesse sistema da dívida. Esse gráfico, Anderson, tem sido muito atacado por liberais. E eu cheguei até a gravar um vídeo esse ano, né, para explicar o gráfico. Está lá na nossa página, está bem na página aí, logo abaixo dele, está lá, explicação, um vídeo explica e rebate críticas, né? Porque as pessoas dizem, não poderia somar aí amortizações, porque são pagas com receita de títulos. Olha, o orçamento tem que computar todas as receitas, inclusive receita de títulos. E essa receita de títulos, ela poderia estar indo para investimentos, como fazem os países ricos, como eu comentei no início. Ela está sendo absorvida aí pelo próprio sistema da dívida, é uma receita pública. Se nós não colocássemos aí as receitas financeiras e as despesas financeiras, nós teríamos um orçamento tipo caixa 2 para a dívida. Isso seria um absurdo, né? Então, eu convoco as pessoas, né, a seguirem a Auditoria Cidadã da Dívida, espero vocês nas nossas redes, porque é um desafio, gente. Nós enfrentamos o maior poder financeiro que domina o Brasil, não é? Está mandando em todos os poderes. Nós temos que enfrentar isso. E a gente está vendo que a única maneira de enfrentar é com conscientização social. É de baixo para cima, sabe, Anderson? Que a gente vai avançar. É com conscientização social, com as entidades, sindicatos, associações, que viram as dificuldades desse ano, um ano de tantas mobilizações importantes, tantas greves. Olha, ninguém conseguiu nada, e até os acordos de greve estão sendo descumpridos. Para quê? Para continuar privilegiando o sistema da dívida, não é? Então, convoco todo mundo a apoiar a Auditoria Cidadã, se apropriar desse conhecimento que a gente se esforça para traduzir ali, porque é tudo escondido, gente, tudo sigiloso, né? A gente se esforça para colocar isso em evidência e trazer esperança para o povo, porque o Brasil é riquíssimo. Não falta dinheiro no Brasil. Temos
além de toda a riqueza natural, nós temos mais de 5 trilhões em caixa. Atualmente, mais de 1 trilhão 750 no caixa do Banco Central. Dinheiro que tinha que estar circulando na economia, está lá parado no Banco Central, rendendo juro para banco. Temos mais de 2 trilhões e 200 parados na gaveta lá fora em reservas internacionais. Temos mais de 1 trilhão e 400 no Caixa Único do Tesouro. Gente, mais de 5 trilhões parados à disposição para que o mercado não fique nervoso. Olha, eu não sei como, Anderson, as autoridades, os parlamentares não enfrentam o sistema da dívida. A auditoria está lá prevista na Constituição, eles até reconhecem a importância da nossa luta, né? Semana passada ganhamos um prêmio Transparência, Fiscalização 2024, mas no meu discurso lá eu falei, agradeci muito o prêmio, que muito nos honra, porém, o prêmio que a gente quer dessa casa, como eu falei lá, é o cumprimento da Constituição, é a realização da auditoria que está lá, porque a auditoria é a ferramenta que vai trazer à tona tudo isso que a gente tem falado, comprovando documentalmente e abrindo oportunidade de virar esse jogo, sair do avesso. Eu falo que o Brasil, todos nós, brasileiras e brasileiros, estamos vivendo no avesso do que poderíamos estar. Então, temos que sair desse avesso. Temos que sair desse avesso e a mobilização é fundamental para que a gente consiga mudar esse quadro triste que está colocado. Eu tenho certeza que o prêmio que você e todos nós queremos é um Brasil mais justo. E é isso que a gente defende, vai continuar defendendo aqui no Faixa Livre ao longo dos próximos anos. Maria Lúcia, eu quero agradecer demais a tua presença aqui no Faixa Livre, nesse penúltimo Faixa Livre de 2024. Amanhã a gente fará a última edição do programa nesse ano. É uma alegria sempre te receber aqui no programa e agradecer, acima de tudo, todas as contribuições que você deu ao longo desse ano. Espero que no próximo a gente esteja junto aqui fazendo as denúncias importantes a respeito da situação da dívida do nosso país, enfim, e defendendo, como eu citei ainda há pouco, um Brasil mais justo. É isso que está no centro das prioridades para a gente aqui no Faixa Livre. Eu tenho certeza também para vocês da Auditoria Cidadã da Dívida. Parabéns pelo trabalho que vocês têm realizado, Maria Lúcia. Obrigado mais uma vez pela participação no programa de hoje. Eu que agradeço, Anderson, agradeço por essa oportunidade e também parabenizo você, viu? Você e toda a equipe do Faixa Livre, porque o trabalho que vocês têm feito de divulgação, trazendo muita informação para a sociedade, é o mais importante para essa virada de jogo, viu? A mobilização só virá da conscientização que vem das pessoas, vem quando você recebe informação consistente que o seu programa traz, viu? Forte abraço, Feliz Natal, boas festas e que 2025 estejamos aqui firmes para continuar essa luta por um Brasil melhor. Sairemos do avesso, viu, Anderson? Com certeza. Assim seja, é o que a gente espera. Estamos há 30 anos nessa luta para deixar esse avesso acima de tudo. Obrigado mais uma vez, boas festas, Maria Lúcia. Um abraço para você, até a próxima. Conversamos aqui com Maria Lúcia Fatorelli. Maria Lúcia, que é auditora fiscal aposentada e também coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, fazendo aí análises dela a respeito do pacote fiscal, falamos de reforma tributária, enfim, fizemos uma ampla discussão a respeito de temas importantes para o nosso país, para as finanças do nosso país, enfim, é sempre uma alegria, uma honra receber a Maria Lúcia aqui no Faixa Livre, ela que já há bastante tempo contribui aqui com o nosso programa.